Boa tarde, pessoal. Quer dizer, bom dia, não almoçamos ainda, né? Um dia me perguntaram assim, professor, quanto que eu uso bom dia com hífen e sem hífen? É o antes do almoço. Na verdade, o bom dia com hífen é quando você tem um bom dia, sabe? Quando tem um artigo antes. Tenha um bom dia. Esse bom dia que você me deu mudou a minha vida. Agora, naquela expressão, bom dia família, bom dia mãe, bom dia pai, sem hífen, beleza? Galera, eu sou o Fabrício, muito feliz de estar aqui de volta, integrando essa equipe fantástica, com a qual você vai conviver a partir de hoje, sem dúvida. Esse pontapé inicial é muito importante. Tenho certeza que nenhum professor veio para cá falar de tema irrelevante, né? Eu escolhi, por exemplo, 4 temas gramaticais que eu juro, se você estudar, você vai se dar bem. Podem ser 6 pontos de ganhos numa prova, que significa muita coisa. E aí, claro que não foram temas escolhidos à toa. Ah, também um abraço para a galera do Camarote Open Bar. Tá tranquilo aí? Isso aí, galera. Mais tarde tem, galera. Não ultrapassa a linha agora não, que mais tarde tem. Tem Belo hoje, né, gente? Imagina o tanto que eu tô feliz com isso. Não, sério, muito feliz. Show do Belo, cara. Consegui uma foto com ele. Imagina, gente. Vamos lá. Eu escolhi 4 tópicos importantes, como eu falei, devido à sua ocorrência em provas. Não é importante porque eu acho que é importante. É importante porque cai, cara. Toda hora cai. PRF não foi diferente, cara. Os alunos chegaram, caramba, aquilo que a gente trabalhou em sala exaustivamente foi cobrado. É isso. Não tem segredo. Tem que saber alguns temas. Por exemplo, eu tenho algum mérito se eu falar para você que vai cair pontuação e vai cair? E cai. Aí você, caraca, ele adivinhou. Pô. É claro que vai cair vírgula, sem dúvida. Não tem como não cair vírgula. Partícula C cai. Crase cai. Então o que a gente tem que fazer é desenvolver um método para entender os assuntos que caem. Por quê? Eles vão cair. Não cair crase numa prova é zebra, cara. Aí o cara fala assim, você viu, rapaz, não caiu crase, o que aconteceu? De ser assim esquisito. Eu já vi aluno falar assim, viu, professor, que não caiu crase? Eu, pô, caiu, cara, tu não viu, não? Sabe como é que, sério mesmo, sabe como é que caiu crase? Sabe reescritura? Sabe, ele pega um trecho e reescreve. Tinha um A naquele texto novo que tinha que ter crase. E aí o cara falou que não caiu crase, com certeza ele errou, né, cara? Era assim, ó, devido à ameaça feita por alguma coisa. Tinha que ter um acento de crase nesse A. Então, numa questão de reescritura, pode cair crase? Claro. Pode cair vírgula? Claro. Enfim, eu selecionei os tópicos que têm grande chance de cair. Finalmente trocaram a minha foto. Cara, o MP estava usando uma foto minha de 2009, cara. Todo mundo fala assim, tu não tá dando uma mala não, né, cara? Que eu não tô vendo foto do seu. Eu falei, não, aquele lá sou eu, não é meu filho, não. Olha a parte final da lista aí, galera. O verso da nossa lista, por favor. Tópicos essenciais, relevantes. O primeiro, claro, você sabe que toda oração é um SVC. Sim ou não, família? Abrindo os olhos, por favor, pelo amor de Deus, que mesmo sabendo que toda oração é um SVC, pode não ter sujeito, certo? E aí vai ter só o V e o C, não é isso? Por exemplo, quando que a gente tem uma oração sem sujeito? Com aquele famosíssimo, sempre cobrado, chega a ser repetitivo, verbo haver, né, família? No sentido de quê? Não fala só existir, por favor. É existir, ocorrer, acontecer. Eu ensinava esses 3. Ano passado caiu no CESP suceder. Ou seja, eu sou obrigado a botar mais um verbo na lista. Haver no sentido de quê? Vai. Existir, ocorrer, acontecer e suceder. Ocorreram desastres, sucederam desastres. Sinônimo, pô. Então, se o CESP veio e cobrou esse verbo, vamos abrir o olho, pô. As bancas, o CESP faz jurisprudência em prova, não tem jeito. O CESP foi a primeira banca que cobrou o só que. Tá ligado no só que? Quer ver? Quais são as conjunções que vocês conhecem como adversativas? Vou começar, tá? Mas, porém, vai. Entretanto, no entanto, contudo, todavia, não é isso? Mas no dia a dia você só fala o mais. Eu falei mais com I, mas é sem I, tá? E você fala o só que, cara. Quer ver? Ah, esse aqui é um excelente livro. Todavia, custa caro. Você fala assim? Esse é um excelente livro, mas custa caro. A gente fala, não fala? Esse é um excelente livro, contudo custa caro. A gente não fala, mas olha o só que. É um excelente livro. Só que custa. Olha o só que custa. Só que. Porra, é essa, porra. Porra, de onde veio esse cara? Talvez tenha vindo do só que não da internet, né, cara? Qual o problema? A língua é viva, as coisas nascem. Mas uma coisa é certa, o CESP cobrou esse só que. Muita gente quis entrar com recurso. Olha o recurso. Segundo a gramática tradicional, essa conjunção não existe. Aí o cara citou o professor Celso Cunha, que fez uma gramática no início do século passado. É claro que não tem.
Não é uma parada nova da língua portuguesa? Se o cara morrer em 1950 e aparecer na gramática dele, pode estranhar. Porque se o cara morreu, ele não tem como fazer uma nova edição, sim ou não? Se a conjunção nova, não vai ter na gramática velha, coisa lógica. Mas ela existe, não existe? A gente fala, meu filho tem 5 anos, ele fala, pô, você disse que ia, só que está chovendo. Só que está chovendo. A gente não fala assim? Então, existe, cai, conjunção cai, beleza, família? O primeiro tópico escolhido é o concordância, que seria o quê? Não adianta, concordância, você vai ter que sublinhar o verbo, né, galera? A sua prova tem que estar rabiscada, hein, cara? E você perguntar para o verbo quem é o sujeito. Porque a concordância, via de regra, é a relação do verbo com o núcleo do sujeito, beleza? Então, tem que achar o verbo e achar o sujeito. Não tem segredo. Só que nem sempre vai ser fácil achar o sujeito, né, galera? Olha a frase. O menino chutou a bola na casa do vizinho. Quem chutou a bola? Ah, vai cair assim na prova? Nunca. Mas concorda que nessa frase é tranquilão achar o sujeito? Todo mundo consegue achar o sujeito. Está perto ali, né? Vai cair na sua prova desse jeito aí. Olha a primeira frase. Primeira frase de exemplo. Está vendo cuidado com a concordância? Embaixo. Não importa as desculpas. Opa! Tem como esse não que está aí ser sujeito? Boa resposta. É advérbio, né? Pergunta para o verbo quem é o sujeito. O que não importa? As desculpas. Então essa frase está errada. Beleza? Mas a gente ouve frase assim, tá? Não importa as desculpas. Eu recebi uma mensagem da Vivo hoje. Vivo. Não falta oportunidades para você comprar o plano. Não falta oportunidades. O simples fato de ele inverter a ordem da frase já disfarça um erro, já desliga o cérebro do cara que está preparado para o sujeito que está antes do verbo. Sim ou não, família? Por exemplo, se a banca sublinha esse verbo aí, galera, e diz que ele é transitivo direto, eu te juro, muita gente vai marcar certo. Porque, primeiro, o cara quer achar o objeto perguntando para o verbo, não importa o quê. Nunca façam isso. O objeto você acha via transitividade. Você vai ter que ver o verbo e analisar a transitividade. Família, quem está depois do verbo? As desculpas. Tá ou não está sem preposição? Esse as é ou não é um artigo? Ó, as, feminino no plural. Desculpas, feminino no plural, certo? Como o cara que está depois do verbo está sem preposição, se a banca chamar de objeto direto, ela consegue enganar, juro, muita gente. Porque o cara pensa assim, o objeto direto é aquele cara que completa o verbo. Na nossa mente, completa vem depois. E está sem preposição, logo, objeto o quê? Direto. Mas na verdade, esse cara é o sujeito, família. Na ordem indireta. Então é muito comum, cara, que na sua prova a ordem não seja direta. Prepara o coração para isso, pô. Pergunta para esse verbo aí, ó. O que não importa? As desculpas, então essa frase está errada, corrige aí. Bota não importam. Mas não importam com A ou tio não, tá? Parece só, mas não. Então, família, não importam as desculpas. Beleza, continuação. Quando ocorre qualquer tipo de agressões contra uma mulher. Cara, olha o verbo ocorre. Ele está certo ou errado? Errado porque você vê agressões, né, família? Mas o núcleo do sujeito não é agressões. O núcleo do sujeito não pode ser preposicionado por risca agressões, risca de agressões. Quem sobra? Qualquer tipo. Aí eu pergunto, entre essas duas palavras, qualquer tipo, o núcleo é ou não é o tipo? Então esse segundo verbo está certo. Percebeu? Se o CESP fala que o verbo ocorre, pode ir para o plural para concordar com agressões, ele vai enganar algumas pessoas, fato. Porque o cara pensa assim, o que ocorre? Agressões na mente dele, certo? Sim, mas a frase não coloca agressões como núcleo do sujeito. E o verbo concorda com quem, minha família? Com o núcleo do sujeito, pô. Então o primeiro verbo estava errado, concordo contigo. Se você achou o erro, riscou, sublinhou, beleza. Mas o segundo verbo está certo. Ele concorda com o núcleo tipo. Repara bem que está todo mundo girando em torno do tipo, sim ou não? O qualquer se refere a quem? Qualquer o quê? Tipo. Aí, de agressões vem dizer que tipo é esse, sim ou não, família? Então, só o primeiro verbo estava errado. Pegou essa visão da ordem? Cuidado com a ordem. Mais uma frase. Aconteceu... Pô, tá nesse região. Me desculpa, corrige aí. Não era para estar errado assim. Escreve nessa. Nessa região. Olha a frase. Aconteceu aqui, nessa região, diversas tragédias. É uma frase que, se você ouve no dia a dia, você não fica assim, acho que esse cara errou, não é possível. A gente nem se liga muito em corrigir as pessoas. Você corrige mentalmente, sim ou não?
Todo dia, toda hora. Mas assim, frases que estão com um erro evidente, né? Um erro evidente a gente, Agora, você não fica ouvindo uma frase pensando, acho que ele usou o pronome relativo errado. Não é no qual, é na qual. Ele não usou o cujo. Ninguém pensa assim. Mas sublinha o verbo. Sublinha o verbo aconteceu. Quando o verbo, família, participa comigo, é o último gás. É o último gás. É a última aula. Quando o verbo começa a frase, você observa que tem chance de a ordem ser indireta, sim ou não? Sim. Porque quem começa a frase naturalmente, normalmente, se o verbo começou, pode estar rolando a troca da ordem. Então eu vou desconfiar, não é isso? E vou perguntar para o verbo. Família, o que aconteceu? Então você não pode dizer diversas tragédias aconteceu. O núcleo do sujeito é tragédias, Então seria o quê? Qual é o correto, minha família? Fala para mim. Aconteceram, né? Diversas tragédias. Percebeu que está errada a frase? Mais uma frase, mais um exemplo. Os problemas de atraso na transposição de água do Rio São Francisco certamente colocam o sertanejo em uma posição delicada. Quem é o verbo dessa frase, família? Vai. Problemas. Sim ou não? Os problemas... verbo. O verbo coloca, sim ou não? Quem é o sujeito? O que coloca esse sertanejo numa posição delicada? O sujeito é gigante, olha o sujeito. Os problemas de atraso na transposição de água do Rio São Francisco. Mas o núcleo é quem? O núcleo é problemas. Está no singular ou no plural? Plural. E o verbo está o quê? Então uma frase está errada. Não está concordando. O sujeito no plural, o núcleo, né? Ele influencia o verbo. Então deveria ser assim, os problemas de atraso, blá, 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 fazem o quê? Colocam, corrige minha família, vamos que vamos. Agora olha a pergunta que eu te faço. É um erro flagrante? É aquele erro que se você ouvir alguém falando, na mesma hora a gente pega o erro? Não. Por quê? A gente está acostumado com o sujeito perto do verbo. Pelo menos assim, naquele quadro negro da escola, era o menino falou, os meninos falaram. Acabou a aula, né? Tipo isso. Família, no concurso não é assim, cara. Concorda que pode estar o núcleo na linha 1 e o verbo lá na linha 4? Muito comum acontecer isso. Mas não importa a distância, não importa a distância. O sujeito e o verbo concordam. Pegou? Então, mais uma frase errada. Olha a outra, questão de prova. O antepassado do cavalo, da anta e do rinoceronte. O cara já pensa assim, enumerou 3. Ele enumerou 3 animais, sim ou não? Olha a mente do candidato que está lendo na prova. O antepassado do cavalo, da anta e do rinoceronte, após evidências comprovadas por parte de especialistas nesses assuntos, habitaram essa região. Quem é o verbo? Pergunta para esse verbo, quem habitou a região? Tudo isso, o antepassado do cavalo, da anta e do rinoceronte, mas quem é o núcleo do sujeito? Então você não pode dizer, o antepassado habitaram. Se ligou que dá para disfarçar um erro? Dá para esconder um erro com algumas técnicas. Uma delas é botar ele longe. Outra técnica para esconder o erro é inverter a ordem. A frase que a Vivo mandou. Não falta oportunidades. Mas não falta oportunidades. Qual é o correto? Não faltam oportunidades. Beleza, família? Então, cuidado com essas estratégias. Banca é algo maldoso. Está aí para matar, roubar e destruir todos os seus sonhos. Mas você é forte. Mais uma, galera, reconhecimento do tipo de sujeito. O primeiro é o mais fácil de todo mundo, é o sujeito simples. O que é um sujeito simples? Aquele cara tranquilão, né, de calça jeans. Não, porra. Olha aí, a empresa apresentou uma elevada rentabilidade. Quem apresentou? Um núcleo só, sujeito simples, mole. Tão mole que não cai. Segunda frase, essa aí já cai. Pelo simples fato de estar na ordem indireta. Família, você concorda comigo que o simples fato de começar a frase com um no já é inverter a ordem? Olha que maneiro. Eu estou vendo uma frase começando com um no, já não é o sujeito. Porque o sujeito não pode ser o quê? Preposicionado. Então esse no é em mais o, eu já vou pensar, vou tomar cuidado com a ordem. Olha isso. No acumulado dos 3 primeiros trimestres, blá, 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 o lucro líquido atingiu 3 bilhões. O que atingiu 3 bilhões? Beleza, o lucro é o núcleo, a palavra lucro, né? Um núcleo só, sujeito simples. Agora vem as paradas de prova. Sujeito elíptico, desinencial ou oculto. 3 nomes, né, malandro? Olha aí, em ordem de importância. Está vendo a frase, vivemos um momento de rupturas? Quem começou a frase? O verbo. Então concorda que eu ainda não sei quem é o sujeito? Bora perguntar para o verbo quem é um sujeito. Quem vivemos um momento de rupturas?
Então a palavra nós está ou não está escondida? Está implícita, está subentendida. Isso é o sujeito elíptico. Mais um exemplo na segunda frase. Os jovens produziram um excelente material. Depois apresentaram para milhares de pessoas. Quem produziu, família? Tá aí, bonitinho, sujeito simples, um núcleo só. Agora olha para o outro verbo no final. Depois apresentaram para milhares de pessoas. Quem apresentou? Os jovens também. Posso dizer que os verbos têm o mesmo sujeito? Mas não posso dizer que eles têm o mesmo tipo de sujeito. Olha que questão maldosa. Mesmo sujeito, os jovens apresentaram e os jovens produziram, sim ou não? Mas na segunda frase a palavra jovens não está escrita. Não está presente fisicamente, está escondida, sim ou não, galera? Então diz-se que o primeiro sujeito é simples e o outro é oculto, elíptico, tá? Elíptico, escondido. Então os verbos têm o mesmo sujeito, fato, mas não têm o mesmo tipo de sujeito. Tranquilo ou não? Última frase. Viva melhor, viva mais. Atenção máxima, tá? Concorda que esse verbo é uma ordem, galera? É um pedido. Isso cai muito em prova, tá? Sempre que o verbo for uma ordem, um pedido, o sujeito também é oculto, elíptico. Quando eu falo viva mais, eu falo viva você mais. Beleza? Fala comigo, fala tu comigo. Comprem esse livro, comprem vocês esse livro, sim ou não? Então a terceira forma de isso ser cobrado em prova, escreve puxa uma seta e bota assim, verbo no imperativo. Estamos chegando na parte mais maneira. Família embaixo, sujeito composto. Olha isso, atenção. A perseguição e a humilhação online são muito mais poderosas do que as antigas manchas de reputação. Ó, o que são mais poderosas, galera? 2 núcleos, sujeito chamado de composto. Regra. Sujeito composto, o verbo, pela lógica, vai para o plural. Não é composto? Não é mais de um? Agora, olha a exceção. Exceção cai em prova. Exceção cai em prova. Próxima frase. Conversaram o professor e o aluno por horas. Quem conversou? 2 núcleos. É ou não é, galera? Sujeito composto. Então a regra diz que o verbo fica no plural. Mas quando, atenção máxima, olha para mim, por favor, é o último gás. Quando o sujeito composto está depois do verbo, o verbo pode concordar com o núcleo mais próximo. Olha isso. Claro que isso cai em prova. É exceção. Ele pode concordar com o mais próximo. O nome é concordância atrativa. Olha a frase aí. Conversou o professor e o aluno por horas. Frase certa. Puxa uma seta do verbo para a palavra professor. Assim, ó, puxa uma setinha, sabe? Porque o verbo concorda com o professor, sim ou não? Ou com os dois. Então você tem um caso especial da gramática. Tá certo? Vocês estão cansados? Não? Show. Daqui a pouco vai ter um funk, tá? Não tem como eu vir para cá sem fazer porra de funk. Não dá, cara. Senão nem sai de casa. Tem outros, né, cara? Pelo menos eu não vou roubar ninguém aqui, mesmo sendo carioca. A carteira está intacta, pode ficar tranquilo. Mas funk tem que ter. Sabadão. Você lembra da música Parado no Bailão? Então se prepara, tá? Como é que é o passinho dela, você sabe? Alguém faz fit dance aqui? Sacanagem. É tipo com o braço cruzado, você vai entender já já. Vamos partir aí. Expressões partitivas. Fit dance. Expressões partitivas, galera. A maioria dos analistas falou sobre isso. Quem falou sobre isso? Esse sujeito aí, a maioria, a minoria, boa parte, é um caso especial também. O núcleo é a palavra maioria, certo? O verbo vai concordar com maioria. Claro, a regra é essa, né? Agora, sempre que o sujeito for maioria, minoria, boa parte, o verbo tem dupla concordância. Ou com o núcleo, que é a maioria, ou com o cara que está especificando o núcleo. Fala para mim, quem está especificando o núcleo? Analistas, né? Então você também pode botar o quê? A maioria dos analistas, o que, família? Falaram. É muito possível uma frase dessa passar na sua prova. Quais bancas gostam disso? Todas. CESP, IADES, FCC, Quadrix, qualquer banca gosta disso. Caiu na PF, qual é na PF? Na PF estava, a maioria do não sei o que acreditava. Aí ele mandava botar acreditavam. Pode? Quando o sujeito é partitivo, dupla concordância, sim ou não? Exceto, olha o exceto. Exceto na ordem indireta. Olha a frase de baixo. Passará a maioria dos alunos.
Galera, passará a maioria dos alunos. Quem passará? Aí o cara pensa, pô, é aquela parada de maioria, dupla concordância, menos na ordem indireta. Na ordem indireta, só pode concordar com a palavra maioria, que é o núcleo. Essa dupla concordância é só na ordem o quê? Direta, importante, juro, isso é importante. Beleza? Então as duas frases de cima estão certas, claro. A maioria dos analistas falou, ou a maioria dos analistas o quê? Falaram. Agora, na terceira frase, é a única opção. A única, não tem outra frase possível. Combinado? Grava isso, são dicas que podem aparecer na sua prova. Próximo sujeito é o indeterminado. E existem duas formas de indeterminar o sujeito. Claro, mais formas, mas eu estou falando de concurso. Eu estou falando de prova. Primeira, roubaram a bicicleta daquele jovem. Quem roubou? Alguém. Mas concorda que esse verbo no plural poderia estar dentro do texto e nas linhas anteriores ter os ladrões? Os ladrões, blá, 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 ponto, roubaram. Aí você saberia quem roubou. Mas se você não sabe quem roubou, sei lá, alguém, cicrano, não sei. Eu descobri esses dias que é cicrano. Eu falava ciclano, juro, eu errava essa porra, velho. Cicrano tem uma cara de problema, né? Bicicleta, cicrano. Porra, fica feio, cara. Mas cicrano, tá? Olha aí. Quem roubou? Alguém, sei lá. Sujeito o quê? Indeterminado. Agora, a melhor forma do mundo de indeterminar o sujeito, aquela que cai na prova. Com a partícula C, cara. E você vai aprender hoje partícula C em pouco tempo, eu te garanto isso. A partícula C indetermina o sujeito? Sim. Quando ela é o quê? Não. Olha o nome. Apassivador e outro partícula C. Índice de quê? O que é que faz o índice de indeterminação? Então, tipo informática, né? Fácil, né? O que é que faz o menu exibir? O menu inserir. O download. O Deodato falando download é muito ruim, cara. To go, é o to go. Vamos dar uma bolsa de inglês para o professor Deodato que está precisando. Olha, galera. A partícula C só vai indeterminar o sujeito se ela for índice de indeterminação, pô. Se ela for passivadora, a frase vai ter sujeito sim, senhor. Eu vou te mostrar que tem. Fechou? Já a gente chega lá. Aí, houve um erro no material, perdão. Tá vendo o oracional? O oracional tem um exemplo, tá vendo aí? É necessário? Faz uma linha embaixo desse é necessário. Embaixo. Tipo, dividindo a frase não havia para outro tópico. Entendeu a lógica? Resumindo, só tem um exemplo nesse material agora de sujeito oracional. Dos dois para baixo são outra coisa, tá bom? O que é um sujeito oracional, família? É muito normal cair assim em prova. Olha para cá. É necessário, é importante, é bom, é conveniente, é fundamental. E depois da expressão é fundamental, é necessário, é importante, aparecer um sujeito formado por uma oração toda. Olha essa frase. É fundamental a discussão sobre política. O que é fundamental? Sujeito normalzão, né? A discussão sobre política. Agora, é fundamental que as pessoas discutam sobre política. O que é fundamental? Que as pessoas... Está vendo que o sujeito é formado por uma oração inteira? E essa oração inteira pode ser trocada pela palavra isso, família. É fundamental? Isso. Pega essa frase aí. É necessário que todos economizem água. Quem começou a frase foi ou não foi o verbo? Se o verbo começa a frase, eu tenho que desconfiar. Porque pode estar rolando o quê? Inversão da ordem, não combinamos isso? Esquece não. Pergunta para o verbo, o que é necessário? Que todos economizem água. Então, do que para frente? É o sujeito, sublinha aí. É necessário que todos economizem água. Essa oração toda, que todos economizem água, pode ou não pode ser trocada pela palavra isso, família? É necessário? Isso. Então, essa oração toda tem função. E a função que ela exerce é a de sujeito. Quer ver? Faz um teste. Bota essa frase aí na ordem direta. Pega o cara que você sublinhou e joga no começo da frase. Como é que ficaria? Que todos economizem água. Está meio que provado, né, que é o sujeito. Você pode botar antes do verbo na ordem direta. Que todos economizem água é necessário. CESP faz assim, ó. A oração destacada completa o nome necessário. Aí o cara, tá depois completa. Esquece isso.
A ordem não é o relevante na parada. A ordem pode ser trocada a qualquer momento, desde que a frase não fique doida igual o hino nacional. O hino nacional é poesia? Poesia pode ficar mexendo na ordem livremente. Mas olha só. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo, era com um brado retumbante. Porra, é essa, cara? Eu cantei a vida inteira e eu não sei quem é o sujeito do verbo. Quem é o sujeito do verbo ouviram? Porra, análise sintática do hino é sacanagem, mas tem que ser feita. Pensa. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. O hino na ordem direta é as margens plácidas do Ipiranga, do rio, implícito. As margens plácidas do Ipiranga ouviram um brado, um grito, né? As margens do Ipiranga ouviram um brado retumbante de quem? De um povo heróico. Essa é a versão ordem direta do hino, mas seria horrível numa música, numa poesia, né? Mas aí, pensa bem, começou a frase com o verbo ouviram, tem chance ou não tem de estar na ordem indireta. Então ele deu para as margens do rio a possibilidade de ouvir. Aquela figura de linguagem, lembra? Personificação. Quando você dá para um ser que não tem vida, a característica de um ser que tem vida, você fala assim, o prédio está sofrendo, o prédio está chorando com os seus gritos. O prédio todo está reclamando. O prédio não reclama, pô. Mas a gente não fala assim? Figura de linguagem, beleza? Então pensa, aquela música, vamos acordar esse prédio dorme, pô. O prédio está dormindo, o prédio, acorda aí. Não, você acorda as pessoas do prédio, sim ou não? Mas como tem gente lá, você dá para o prédio um atributo de um ser vivo, de acordar, de dormir. Normal, língua portuguesa é isso, né? Então olha aí, é necessário que todos economizem água. O que todos economizem água é o sujeito do é necessário. Fechou? Essas duas frases eu precisei destacar porque elas são outra coisa. Era só dar um espaço para baixo. Não foi feito por mim, né? Erro meu. É o verbo haver, galera, no sentido de acontecer, de existir, de ocorrer. Se liga. Não havia pessoas interessadas. É ou não é? Atenção para cá, isso vai cair na sua prova, eu tenho certeza. Ah, professor, não sei nem qual é a banca, mas vai cair. Porque sempre cai. O haver no sentido de existir, galera, é impessoal, sim ou não? Então esse cara que está aí, pessoas interessadas, não é o sujeito. Combinado? Escreve do lado, oração sem sujeito. Não é o sujeito, oração sem sujeito. Massa, legal, maneiro. Mas é o quê? Qual a função sintática de pessoas interessadas? Não fala sujeito não, que eu acabei de mandar você escrever que não tem sujeito. Objeto direto. Olha isso, cara. Depois do havia, não tem sujeito. O que tem é o quê? Objeto direto. Agora a banca vai mandar botar o verbo existia. A banca manda trocar o verbo havia pelo verbo existia. Pode? Não. Só se entrar no plural. Por quê? Ao contrário do verbo haver, o existir tem sujeito. Então botou o verbo existir, o verbo concorda. Qual é o correto? Não o quê? Existiam pessoas. Pegou? Embaixo, haverá eventos religiosos. Haver no sentido de acontecer. Oração sem sujeito. Beleza? Então, oração sem sujeito. Agora, bota o verbo acontecer. Vai ficar acontecerá ou acontecerão eventos? Acontecerão. O acontecer tem sujeito. Quem não tem é qual verbo? Haver. Cuidado com essa troca, tá? São sinônimos. São, pô, no sentido de. Haver no sentido de. São sinônimos, certo? Mas a figura do sujeito aparece com existir e some com haver. Pegou ou não? Agora a dica de irmão. Essa partícula C. Grave isso aí, tira foto. Perde não, velho. Não perde esse papel, não. Olha a frase. Não se acredita nesse tipo de história. Achou? Família partícula C está ligada a qual verbo? Acredita. Olha só para a frase. Não olha para mim, não. Olha só para a frase. Quem está praticando a ação de acreditar? A gente sabe? Beleza. Mais uma frase ali embaixo. Não se ouviu o seu pedido de socorro. Quem foi que não ouviu? Esse silêncio é porque não tem, né? Não tem? Então não sei. Próxima frase. Espera-se que todos vocês compareçam. A gente sabe quem comparece, sim ou não? Mas não sabe quem espera. Então, o que essas três frases têm em comum? A partícula C, atenção por favor. A partícula C está conectada a um verbo que não tem agente. Qual seria a definição de agente? A palavra agente junto, tá? Pelo amor de Deus. O que seria o agente? Aquele que age, que pratica, né?
Quem pratica ação nas 3 frases? Olha de novo. Não sei quem acredita, não sei quem ouviu, sim ou não? E não sei quem espera. Essas 3 frases têm uma coisa em comum. Tem um verbo, certo, família? Estou sem voz já, né? Vamos falar do microfone, seja inteligente, Fabrício. Tem um verbo, não tem? Tem partícula C, sim ou não? E o verbo está sem agente. Fechou? É a coincidência, sim ou não? Quando acontecer essa coincidência, ou a partícula C vai ser a passivadora, ou ela vai ser indeterminação. A frase, vende-se esta casa. Quem é que vende? Quem pratica ação? Então, coincidência. Ou passivadora, ou indeterminação. Olha o segredo. Verbo sem agente. Achou? Mais verbo transitivo indireto, VL, VI. Essas 2 informações. Se o verbo for sem agente e não for direto, concorda que esses 3 caras não são diretos? Sim ou não? Verbo sem agente e não é direto, qual o resultado aí do raciocínio? Índice de quê? Olha a frase, não se acredita nesse tipo de história. A partícula C está ligada a qual verbo? Acredita. Não sei quem acredita. Fechou? Então estou em dúvida. Olha a transitividade. Quem acredita, acredita? Em transitivo o quê? Indireto. Pô, verbo sem agente, mais a transitividade indireta, a partícula C é o quê? Índice de determinação. Pegou isso? Olha ali, mais em cima, tá? Sujeito indeterminado, mais em cima. Tá vendo roubar a bicicleta? Lá em cima, achou? Embaixo não tem a partícula C? Olha a frase, precisa-se de um novo líder. A partícula C está ligada a qual verbo? Quem é o agente? Quem precisa? Não sei. Então, estou em dúvida, não estou? Quem precisa, precisa o que, família? Precisa? Não é indireto? Se o verbo está sem agente e é indireto, a partícula C é o quê? Índice de determinação. Pegou isso? Pegou esse bizu? Lá embaixo, olha a frase. Não se ouviu o seu pedido de socorro. Eu não sei quem ouviu, certo? Não sei quem ouviu, está sem agente, só que quem ouve, ouve algo. Sim ou não? Então, se for um verbo, tá aí no exemplo. Se for um verbo sem agente e ele for direto, a partícula C é o quê? A passivadora, PA. Partícula passivadora. Viu a lógica? Tem lógica. Olha embaixo, olha embaixo. Espera-se que todos vocês compareçam. A partícula C está ligada a qual verbo? Quem espera? Não sei, não sei. Olha a transitividade. Quem espera? Pô, verbo sem agente. Sendo transitivo direto, a partícula C é o quê? A passivadora. Viu a diferença? É na transitividade do verbo. O acreditar ali em cima era indireto, sim ou não? E os 2 de baixo são o quê? Direto. Diretos, né? Alguma dúvida nisso? Olha a frase. Confia-se em seu trabalho. Quem confia? Só quem confia, confia? Não é indireto? Então é índice. Última dica, crase. Crase vai cair na sua prova, tá? Quando que a crase é proibida? Então, antes do masculino é um péssimo raciocínio. Acredite se quiser, não é assim. Olha como é que você vai fazer crase a partir de hoje. Vai por exemplo aí. Primeiro questionamento, qual é? Verificar a ocorrência de quê, família? Preposição. Só vai ter crase então quando tiver o quê? Olha lá a coluna dos exemplos, tá? Na outra coluna lá, tá quase acabando. Tá vendo as terras foram destinadas, sim ou não? Foram destinadas. Quem é destinado é destinado? Tem preposição? Tem. Pegou isso? Se eu falo para você, gente, minhas terras foram destinadas, o que você pergunta? A quem? Pede preposição, sim ou não? Primeiro passo foi dado. O segundo passo é ver se tem artigo. Olha o macete do artigo ali. Lembrando, não é macete de crase, é macete de artigo. Vê isso, que você não erra mais crase, hein? Olha o macete do artigo. Segundo questionamento, qual é? Artigo, vamos ver. Testar com ele gostou e ele acreditou. Lá para cima. Se ficar ele gostou de, sem crase. Se ficar ele gostou da, com crase. Já já você vai aplicar isso. Olha o acreditou. Ele acreditou em, sem crase. Ele acreditou na, com crase. Isso está claro?
Olha o exemplo. As terras foram destinadas à família que havia perdido tudo. Quem é destinado é destinado? Tem preposição? Tem. Aplica o método com a continuação. Família que perdeu tudo. Ele gostou? Geral, vamos falar. Ele gostou? Da família. Acreditou? Teve dá e teve na, sim ou não? Então pode botar a crase lá embaixo. Botou a crase? Segunda frase. As terras foram destinadas a essa família. Se as terras foram destinadas, tem preposição? Bota essa família no método. Essa família. Ele gostou? Pode falar sem medo. Pode falar. Ele gostou? Acreditou? Ficou da e na? Não. Então sem crase. Por que existe esse raciocínio? Porque se ficar ele gostou da e acreditou na, é porque tem artigo. Logo, crase. Se ficar ele gostou de e acreditou em, sem artigo, logo, sem crase. Terceira frase. As terras foram destinadas a cada família que havia perdido tudo. Quem foi destinada, tem preposição? Agora bota o cada família no método. Cada família no método. Vai, ele gostou? Da cada? De cada. Acreditou? Em cada. Ninguém fala na cada, hein, gente? Eu juro. Eu gostei da cada proposta. Que é isso? Eu gostei o quê? De cada, sim ou não? Acreditei, gostou de e acreditou em, logo, sem crase. Pegou essa lógica? Gostou de, sem artigo. Acreditou em, sem artigo. Mais uma frase. As terras foram destinadas a qualquer família. Quem é destinado? Tem preposição? E a expressão, galera, qualquer família? Usa o método. Ele gostou? De qualquer família. Acreditou? Em qualquer família. Com ou sem artigo? Então é sem crase. Para que você grava? Não se usa crase antes do qualquer, não se usa crase antes do essa, não se usa crase. Pô, perda de tempo, né? Mais uma, mesma família. As terras foram destinadas à mesma família que havia perdido tudo. Quem é destinado? Tem preposição? Tem. Bota a expressão mesma família no método. Ele gostou o quê? Da mesma. Acreditou? Na mesma. Então lá embaixo vai ter o quê? Crase. Mais uma, alguma família. As terras foram destinadas a alguma família. Família, vamos lá. Quem é destinado? Tem preposição. Alguma família, ele gostou? De alguma. Acreditou? Em. Ficou em, sem artigo. Pela lógica, sem crase. Mais uma. As terras foram destinadas a uma família. Uma família. Quem é destinado a, beleza? Agora bota a expressão uma família. Uma família. Ele gostou? De uma ou da uma? Da uma é outra coisa, hein? É sábado pode. Olha lá, acreditou em uma ou na uma? Em uma. Gostou de, acreditou em, é com ou sem crase? Sem crase. Agora, olha que fácil que é crase. Crase é a preposição mais artigo, sim ou não? Próxima frase. As terras foram destinadas a famílias. Precisa nem usar o método, tá? Tá na cara. Qual é o artigo? Qual é a preposição que se envolve na crase? Fala aí. Qual preposição se envolve na crase? Ah, e qual artigo se envolve na crase? Ah, mas aí teria que ser o as. Não é famílias? Teria que ter o as. Olha para o A e me diz se você está vendo algum S aí, família. Então eu já estou vendo algo muito importante. Se eu não estou vendo o S, é porque eu não estou vendo quem? Não, crase é conclusão. Segura a ansiedade. Pensa, faltou o as, é porque não tem quem? Artigo, e se não tem artigo? Uma vez eu estava ao vivo falando sobre esse assunto, e um aluno falou assim, não, isso aí é muito fácil, eu aprendi isso aí no macete. Qual macete? Palavra no plural, crase nem a pau. Tem nada a ver. Não é o plural que proíbe a crase, é a falta do as. Porque se tivesse as aí, teria crase. Ficaria a mais as, sim ou não? Aí teria. Penúltima frase.
As terras foram destinadas à nossa família. Quem é destinado? E a expressão nossa família? Ele gostou? Da nossa, né? Mas também está certo, gostou de nossa. Crase facultativa. Ó, tá certo, ele gostou da nossa e também gostou de nossa. Então o artigo é ou não é opcional? Se o artigo é opcional, a crase também. Pegou a lógica? Então a crase vai ser opcional antes do nossa, do minha, do vossa. A última frase: o governo decidiu ajudar a família que havia perdido tudo. Tem crase na família aí, família? Olha para antes. O governo decidiu ajudar, sim ou não? Quem deseja ajudar alguém. Transitivo o quê? Se não tem preposição, vai ter crase? Não. Se não tem preposição, eu nem falo sobre crase. Eu falo crase quando tem o quê, família? Preposição. Família, na moral, rola de fazer o funk um segundo? Não, mas não pode ser assim. Rola. Rola ou não rola? É sabadão, vamos botar pra fuder nessa porra aqui. Quer dizer, palavrão, não pode falar palavrão não. Galera, rapidinho, juro. Eu vou falar preparado no aulão. E você? Eles sabem, pô. Ó, preparado no aulão. Aí eu vou falar. Esqueci, não lembrei. Fazendo revisão. Aí você, para minha aprovação. Vai dar certo, vai viralizar e você vai passar. Ó, preparado no aulão. Fazendo revisão. Não, é assim, ó. Para minha aprovação. Para minha aprovação. Entendeu? Fazendo revisão. Boa. Vamos lá, pode ser? Vamos só treinar antes de filmar. Preparado no aulão. Fazendo revisão. Pegou. Só que tem que estar todo mundo assim. É sério. O mico é coletivo. Geral, cruzando o braço. Amarra, na neurose. Vamos fazer história nesse MP aqui. Sério mesmo, um dia você vai passar, pô, bem que eu falei naquele dia que é a minha aprovação. Você vai profetizar hoje, beleza? Apelando pro... Pode ser, geral? Então tá. Tá filmando, Flavinha? Tá filmando? Agora? Pessoal, eu tô aqui com os futuros aprovados na Polícia Civil do DF, é ou não é? Eles têm um recado pro Brasil, é assim, ó. Preparado no aulão. Fazendo revisão. Para minha aprovação. Valeu, galera!